Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Quando falamos acerca do rei Ezequias, estamos falando de um rei de Judá, do qual existem diversas provas arqueológicas de sua existência. Ezequias, de fato, é um personagem histórico. Temos muitas evidências históricas e arqueológicas de suas atividades. E por causa disso, também podemos afirmar que este é o maior propagandista do reino antigo de Judá. De fato, a mão de Ezequias está na Bíblia hebraica. Se não literalmente a mão de Ezequias, obviamente estamos falando daqueles que estavam ao seu serviço, os seus escribas e os seus sacerdotes. Já começa quando nós lemos o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 4 e 5. Aqui já vemos uma grande propaganda. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Quando você lê em um primeiro momento esse versículo 4, você imaginará logo: Ezequias foi um rei que de fato estava sendo monoteísta, javista, adorando ao único Deus. Só que as evidências arqueológicas não nos dão muitas confirmações desta reforma. Até o século VII, antes da Era Comum, como por exemplo, vemos a adoração no templo de Arad em Judá, de que Iavé, ou Javé, o tetragrama, era adorado em Judá com a sua Asherá, sua deusa, a sua consorte. Uma outra propaganda que vemos claramente na redação / edição da Bíblia hebraica é o versículo 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem, olhe bem isso, nem entre os que foram antes dele. Quem foi antes de Ezequias? Olha, os grandes reis, de acordo com a narrativa bíblica, apesar de não temos nenhuma evidência arqueológica de Davi e Salomão, nem de Templo de Salomão. Evidência zero, nenhuma evidência. Mas, de acordo com a narrativa bíblica, Davi tinha um império, não é isso? Exatamente, eu já fiz vídeos aqui. O exército de mais de 1 milhão de soldados. Lemos o versículo que fala sobre isso. O grande imperador Davi e o grande sábio Salomão. Ou seja,
Ezequias, de acordo com este versículo da Bíblia hebraica, foi maior que Davi e Salomão. Eita propaganda! Obviamente que é propaganda. Ezequias tomou um pau gigantesco da Síria, tomou um pau gigantesco, enorme. E grandiosamente, não vemos a sua sabedoria expressa nem nas narrativas dos textos que falam acerca dele. Uma outra questão aqui que é bem também caótica é o versículo 8. Eu fiz o vídeo sobre os filisteus. E ali no entorno do século 7 e século 8, antes da Era Comum, os filisteus, de acordo com a arqueologia, principalmente no século 7, estavam bem mais desenvolvidos do que o reino de Judá. A Filistia, as cidades filisteias, eram importantes centros comerciais, ainda que enfrentando problemas e dificuldades no enfrentamento com os seus próprios adversários, mas, de acordo com a arqueologia, estavam mais desenvolvidos do que Judá, do que o reino de Judá. Então, obviamente, isto aqui também é uma propaganda, exatamente, propaganda. Quem estava mais no encalço dos filisteus eram os assírios e o Egito, em questões até mais comerciais do que no sentido de visão expansionista, conquista de território, apesar que houveram embates, mas não por parte de Ezequias. Estou falando de arqueologia. Estamos falando de professores, doutores, arqueólogos de verdade, como Israel Finkelstein, no seu livro A Bíblia Desenterrada, e como também o professor, doutor brasileiro, arqueólogo José Ademar Kaefer, que tem o seu excelente livro de arqueologia bíblica, a Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá, um livro do professor, doutor arqueólogo José Ademar Kaefer. Então o que vemos em Ezequias, em toda a redação que fala sobre ele, é muita propaganda, inclusive no que diz respeito ao dito de que ele confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Por mais esforço que os redatores de sua época tentaram fazer para melhorar a sua imagem, no registro das crônicas e dos reis de Israel, a verdade é que o próprio texto bíblico denuncia e a arqueologia e a história demonstram. Primeiro, Ezequias fez uma aliança com o Egito, numa coalizão anti-assíria. Essa coalizão, que tinha o próprio Egito, também tinha outros países, e a Bíblia mostra esses outros países envolvidos. Primeiro vamos ler aqui rapidamente, segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ou seja, ele estava confiando no Faraó do Egito. O outro texto também, que não passou desapercebido a nossa leitura e que não teve como dar um jeitinho, está logo no capítulo seguinte, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo:
Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Exatamente. Claro, você sabe como é o desfecho desta história. Eu já mostrei aqui sobre a questão do anjo que matou lá os 185 mil soldados assírios. Mostrei as evidências históricas e arqueológicas de que isto não aconteceu. Na verdade, o próprio texto bíblico denuncia isso claro. Ele pagou tributo, exatamente. Ele pagou tributo. Este é um vídeo de outros vídeos que faremos acerca do rei Ezequias. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você sabe que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.